Collor, presidente da República. Sua Excelência, o senhor Presidente da República, declarará a sessão aberta. Declaro aberta a cerimônia de formatura da turma de 1989 do curso de preparação à carreira de diplomata do Instituto Rio Branco. Usará da palavra Sua Excelência o senhor Francisco Rezec, Ministro de Estado das Relações Exteriores. Senhor Presidente Fernando Collor, Senhor Vice-Presidente Itamar Franco, Excelências, Senhoras, Senhores, formandos do Instituto Rio Branco. Esta casa se envaidece hoje, Senhor Presidente, ao recebê-lo para comemorarmos juntos o Dia do Diplomata. A sequência de cerimônias da jornada abre-se com a formatura da turma que concluiu, em 1989, o curso de preparação à carreira no Instituto Rio Branco. Mais uma vez, o Itamaraty reúne tradição e renovação em acontecimento ornado de exemplos para a sociedade brasileira. A turma que ora se forma não difere em essência das anteriores. Ilustra, na verdade, os mesmos padrões de excelência que o Brasil e seus mais respeitáveis interlocutores internacionais já aprenderam a exaltar na formação dos nossos diplomatas. Depois de anos de estreita e enriquecedora convivência com o Instituto Rio Branco, posso dar-lhe meu próprio testemunho da história desta casa, do seu empenho em privilegiar o aprimoramento dos valores coletivos sob o impulso fácil do brilho individual, na certeza de que, com identidade unívoca, a instituição melhor saberá representar, defender e projetar os interesses nacionais. Também como de hábito, senhor presidente, os formandos escolheram para patrono e para ninfo nomes estelares em nossa constelação de homens públicos. Santiago Dantas, de imperecível memória, e Antônio Wais. Poucos brasileiros terão emprestado como eles tamanho prestígio a esta casa. O primeiro convive ainda conosco, na vitalidade de seu pensamento eterno e na atualidade de seus discípulos mais ilustres, Araújo Castro e Azeredo da Silveira. Quanto ao segundo, tê-lo de volta é um discurso de dignidade. Antônio Wais aqui está não para paraninfar apenas a estes formandos do Instituto Rio Branco, mas antes a gerações de diplomatas para quem a grandeza e a integridade de seus compatriotas compõem o patrimônio nacional e nele pontificam. A cerimônia de hoje, senhor presidente, completa-se na dimensão da honrosa presença do chefe de Estado. Nestes momentos em que o Brasil e o mundo ensaiam passos novos em sua história, ao arrepio das certezas maniqueístas e em nome do destino manifesto de uma civilização cansada de errar. A palavra de Vossa Excelência saberá orientar-nos em meio aos desafios externos que se assomam à determinação nacional
de retirar o país de seus anacronismos, para inseri-lo na modernidade política, tecnológica, social e ética de nosso tempo. Sua orientação para a política externa brasileira, presidente, será fecunda não só pela legitimidade da sua trajetória ao mais alto cargo da República, mas também pela autoridade de quem, já no plano interno, ousou reestruturar a vida nacional, resgatando ao primeiro nível das prioridades do governo, com espírito público modelar, as aspirações maiores do interesse coletivo, avesso tanto a extremismos quanto a acomodações de conveniência. O Itamaraty recebe hoje, presidente, com orgulho e expectativa. Conhecerá Vossa Excelência todos e cada um dos diplomatas que em breve reforçarão seus colegas mais experientes na tarefa de levar um renovado projeto de Brasil ao melhor termo no cenário internacional. Ouvirá a seguir o orador e o paraninfo da turma de 1989, antes de dirigir-nos sua palavra. Senhor presidente, com todo o enorme lastro de seu passado, com sua ilimitada energia, com sua devoção integral já tantas vezes provada pela causa pública, esta casa compartilha com Vossa Excelência o projeto e o compromisso de servir ao Brasil. A seguir, Sua Excelência, a senhora embaixadora Tereza Maria Machado Quintela, diretora do Instituto Rio Branco, procederá à leitura dos nomes dos formandos da turma de 1989 do curso de preparação à carreira de diplomata, bem como dos bolsistas estrangeiros do segundo ano do mesmo curso. Solicita-se aos presentes reservarem suas palmas para o final da leitura. Vitor Luiz do Prado, primeiro lugar no curso de preparação à carreira de diplomata. Prêmio Rio Branco, medalha de vermelho. Meus parabéns. José Ricardo da Costa Guiar Alves, segundo lugar no curso de preparação à carreira de diplomata, Prêmio Rio Branco, medalha de prata. Meus parabéns. Luciano Alchaléu de Almeida, primeiro lugar no exame vestibular ao curso de preparação à carreira de diplomata, Prêmio Lafayette de Carvalho e Silva, medalha de prata. Meus parabéns. Marcelo Otávio Dantas Loures da Costa, segundo lugar no exame vestibular ao curso de preparação à carreira de diplomata, Prêmio Lafayette de Carvalho e Silva, medalha de bronze. Parabéns. Pompeu Abreuti Neto, Carlos Leopoldo Gonçalves de Oliveira, Pedro Frederico de Figueiredo Garcia, Márcio Fagundes do Nascimento, Lúcia Rebouça Pires, Paulo Guapindaia Jopert, Miguel Grisbar de Pereira Franco. Formandos estrangeiros: Damião Bernardo Neto, de Angola, Manuel dos Reis da Luz, Cabo Verde, Miriam Orelana Gutierrez, da Bolívia, Tedwin David Herbert, de Trinidad e Tobago. Tomará a palavra o senhor secretário Pompeu Andreuti Neto, orador da turma de 1989 do curso de preparação à carreira de diplomata.
Excelentíssimo senhor Presidente da República, Excelentíssimo senhor Vice-Presidente da República, Excelentíssimos senhores chefes de missão diplomática acreditados junto ao governo brasileiro, Excelentíssimo senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, Excelentíssimo senhor Secretário-Geral da Presidência da República, Excelentíssimo senhor chefe do Gabinete Militar da Presidência da República, Excelentíssimos senhores secretários-gerais do Ministério das Relações Exteriores, Excelentíssima senhora diretora do Instituto Rio Branco, Excelentíssimos senhores embaixadores, senhoras e senhores, caros colegas. A cerimônia que neste momento se realiza nesta casa, o Itamaraty, tem para nós que ingressamos na carreira diplomática do Brasil duplo sentido: o sentido da vitória e o sentido da responsabilidade. Vitória, porque encerramos uma caminhada longa. Durante anos refletimos, de modo ininterrupto, sobre os princípios e as realidades da diplomacia brasileira. Seus acertos e dificuldades foram objeto de nossa atenção dedicada. Por anos, da mesma forma, debruçamo-nos com interesse crescente sobre as posições históricas e contemporâneas da política externa que defendemos, já no âmbito bilateral, já no contexto multilateral. Passamos anos aprendendo o Brasil. Estudamos nosso povo, nossa economia, nossas instituições. Discutimos a inserção internacional do país, suas possibilidades e esperanças de futuro. Nosso objetivo, enfim, a exemplo daquele de Rio Branco, foi o de nos especializar em Brasil. Etapa árdua essa que vencemos, que longe de esgotar-se em si mesma, foi condição indispensável que nos habilita hoje a defender, enorme responsabilidade, os interesses nacionais no contexto internacional. Responsabilidade que, também como significado desta cerimônia, tomamos sobre os ombros com os receios do iniciando, mas igualmente com a confiança e o entusiasmo característicos da juventude. Receios frente ao mundo em plena ebulição, onde se desfazem alianças políticas, posições rígidas se distendem, acordos são revistos, consequências se consubstanciam em novas causas plenas de resultados. Um mundo, enfim, onde, como nunca, matizes são diáfanos e maniqueísmos inviáveis. Esses receios, longe de nos afugentarem do embate ou de nos fazerem recuar frente aos desafios, temperam a confiança e o entusiasmo de que nos sentimos imbuídos hoje. O entusiasmo da vitória, assim contrabalançado pela nova responsabilidade, ensejará a prudência, que ao lado da competência, marca peculiar desta casa, segundo o testemunho da história, nos fornecerá o equilíbrio, base da virtude aristotélica que nos habilitará, melhor que nunca, a participar na recriação do mundo. Senhor Presidente, nós agora, diplomatas, sob a acertada condução de Vossa Excelência, queremos e saberemos, com entusiasmo prudente, ser artífices de uma política externa que forge novas relações mais igualitárias entre os povos, que é dos Estados e do progresso da humanidade. Esse entusiasmo prudente, fruto da competência e da confiança no futuro, foi sempre, nesta carreira e fora dela, característica distintiva do paraninfo de nossa turma. Volta hoje a esta casa Antônio Aires, quem, além de uma reputação ilibada, soube construir um nome de intelectual que é, no presente, motivo de justo orgulho para nosso país. Volta hoje a esta casa Antônio Aires, embaixador. Anos depois de seu afastamento, motivado pelo que ele, em sua defesa, chamou de, abre aspas, uma das muitas feições assumidas no país pelo poder durante a ausência do império da lei, fecha aspas. Essa situação de fatos excepcionais privou-nos do convívio do colega e do amigo, por palavras textuais da acusação, tendências ideológicas as quais, por sua natureza, não coincidem com aquelas consagradas no Estatuto Político em vigor, tomando-se medidas para evitar a contaminação ideológica do Ministério das Relações Exteriores. Esses momentos hoje são história. História lamentável, mas que deve ser lembrada para não ser repetida.
enquanto a sociedade contemporânea busca, na medida do possível, reparar equívocos e fazer justiça, estamos certos de que esses episódios, a partir do Brasil Novo, nunca mais se verificarão. Brasil que, iniciado por Vossa Excelência, senhor presidente, haverá de ser, confiamos, mais aberto, mais livre, mais justo. O Brasil Novo não se limitará, porém, cremos, à reformulação da política interna. Igualmente velará pelo aprimoramento do poderoso instrumento que lhe permite inserir-se no cenário internacional, sua diplomacia. Desde o pós-guerra, vivemos imersos no contexto de crise política internacional. Hoje, quando essa crise parece amainar, sentem-se todos um pouco desprovidos de instrumentos para analisar e antever o futuro da sociedade internacional. Cabe-nos, porém, recusar de modo decisivo a passividade e a improvisação. A diplomacia do Brasil Novo precisa, acreditamos, estar apta a manejar, e manejar bem, uma realidade caracterizada sempre mais pelo relativismo das ideologias políticas. A atividade diplomática brasileira não deixará nunca de ser medida pela busca do sucesso na consecução dos objetivos nacionais. Resta saber se nós, representantes de um país ainda periférico em relação às grandes sociedades da pós-industrialização, não podemos sonhar em imprimir ao Estado o papel de mediador de um forte movimento que, aproximando interesses e culturas, sobrepassaria a diversidade das identidades nacionais, hoje relativizadas pelo progresso tecnológico. Trata-se de erguer um novo sistema internacional, tarefa eminentemente política e de longo prazo. Esse sistema político que se pretende ver constituído não saberia, contudo, manter-se sem o suporte da legitimidade buscada em opções voluntárias e espontâneas dos homens, cristalizadas em normas harmonizadas com o sistema ético vigente. Daí a importância do ordenamento jurídico internacional na defesa do interesse dos países periféricos. Daí a ênfase que temos de emprestar-lhe, se quisermos alcançar posição de destaque na comunidade internacional, comunidade que prefere ainda, muitas vezes, uma conciliação espúria ao respeito à norma, que deixa a consciência ser preterida pela ciência. Foi esse o entendimento que norteou a escolha do patrono de nossa turma, deputado federal a partir de 58, chefe da delegação brasileira junto à ONU no governo Jânio Quadros, sobretudo ministro das Relações Exteriores no governo Goulart, Santiago Dantas, com a formação universal do humanista, defendeu sempre a manutenção do império da lei, no âmbito interno, como pressuposto essencial do Estado democrático, no contexto internacional, como base do relacionamento justo e equilibrado entre as nações. A força de seu idealismo jurídico manifestou-se com intensidade na defesa intransigente que sempre fez Santiago Dantas do princípio da autodeterminação dos povos. Essa posição fundamental levou-o a redefinir a política externa brasileira nos termos que se encontram em seu discurso de posse como chanceler. Independência na escolha das alternativas internacionais, primado do interesse nacional e busca de novos mercados como necessidade do próprio desenvolvimento. As ideias de Santiago Dantas, ao tempo em que dignificaram o respeito à norma legal, abriram para o Brasil processo de reavaliação das prioridades nacionais, dando origem a um leque de opções no âmbito externo, cuja complexa extensão ainda hoje está por ser medida. Santiago Dantas foi, em nosso país, a demonstração de que novas opções políticas podem ser abertas, ou até criadas, sem que o império da lei seja ferido. Os frutos de sua atividade na defesa dos interesses nacionais maiores são agora nosso critério de conduta. Faleceu, no final de abril, o embaixador Azeredo da Silveira. Também paradigma de observância dos interesses nacionais maiores e de criatividade foi a atuação de Antônio Francisco Azeredo da Silveira. Inspirado por forte sentimento de patriotismo, o embaixador Silveira soube atuar com a prudência indispensável no delicado cenário político de então. Naquele momento, soube ressaltar a necessidade de que fosse implementada uma política externa de defesa da autodeterminação dos povos, ousada para a época e independente. A política externa implementada por Silveira, enquanto rechaçou a divisão ideológica mundial e estreitou laços comerciais e políticos com as nações em desenvolvimento, empenhou-lhes, com ênfase, a solidariedade brasileira. Sua diplomacia foi, então, modelo de habilidade e competência.
Tenho mandato ainda para registrar o agradecimento de minha turma, como menção especial, ao secretário José Marcos Nogueira Viana. Durante 2 anos, no Instituto Rio Branco, foi exemplo de coleguismo, disposição e perfeita integridade. Senhor Presidente, hoje, quando Vossa Excelência vem a esta tradicional casa honrar-nos com sua presença, permita-nos ressaltar que Vossa Excelência e nós, diplomatas, ambos somos servidores do povo. Nosso meio é um meio político. Nossos instrumentos, a negociação e o convencimento consubstanciado e assegurado em norma. A base de nossa atividade, o conhecimento. Restaria determinar o móvel de nossa missão. Não são os honorários, não bastariam para retribuir o empenho constante. Tampouco são as honrarias. O verdadeiro servidor do povo, o estadista, não se compraz na vaidade das formas, antes busca sempre na retidão do caráter a força de suas ideias. A resposta, em verdade, é bastante singela, quase repetitiva. Resume-se em um verbo: servir. Servir ao país e à nação, como serviram Santiago Dantas e Antônio Ais, homens que obtiveram um lugar de honra para o país no concerto internacional, destacaram o valor de nossas tradições nacionais e lograram para o povo melhores condições para o exercício pleno da cidadania. Esses exemplos de destacados serviços ao Brasil são os exemplos que nós, jovens diplomatas, queremos adotar. O incentivo para a adoção desses exemplos de competência e zelo é renovado a cada dia pelo esforço perseverante dos contemporâneos. Nesse sentido, queremos destacar a atuação de nosso professor no Instituto Rio Branco, o hoje senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, Francisco Rezec. O sentido dessa atuação foi esclarecido quando Sua Excelência, em entrevista recente, lembrou que nossa política externa deve ser um reflexo de nossa atuação no plano interno. Esse anúncio inspirado veio ao encontro de uma de nossas maiores ambições: ter sempre, por finalidade única, quando atuando nos foros internacionais, o bem-estar cada vez maior do povo do Brasil. Senhor Presidente, Vossa Excelência, como estadista por vocação, busca implementar hoje uma nova diplomacia para o nosso país. Os princípios pelos quais há de ser inspirada essa nova diplomacia, Vossa Excelência nos ensinou com o exemplo pessoal. As recentes viagens de Vossa Excelência ao exterior deixaram, além dos frutos políticos e econômicos, o registro da agilidade e da sensibilidade na percepção dos matizes variados que marcam o cenário político internacional no presente. A tarefa que se propôs Vossa Excelência é a tarefa mais nobre do estadista. Vossa Excelência haverá de recriar condições para que cada brasileiro se sinta digno do legado das gerações que construíram este país e possa, com orgulho, dizer: Brasil. Muito obrigado. Tomará a palavra o senhor embaixador Antônio Ais, para ninfo da turma de 1989 do curso de preparação à carreira de diplomata. Excelentíssimo senhor Presidente da República, Dr. Fernando Collor de Mello. Excelentíssimo senhor Vice-Presidente da República, Dr. Itamar Franco. Excelentíssimo senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, Dr. Francisco Rezec. Excelentíssimo senhor Secretário de Itamaraty, meu querido e nobre amigo Marcos Azambuja. Excelentíssima senhora diretora do Instituto Rio Branco, embaixadora Tereza Quintela. Senhoras, excelentíssimas autoridades presentes, minhas senhoras, meus senhores. Rogo a vossas excelências compreenderem a singularidade desta cerimônia no que a mim me toca. Nesta altura da vida, estou num 4º ciclo de vida e último. Fui professor secundário e preparava-me para a cátedra superior nos remotos anos iniciais da década de 1940, quando o destino, caprichoso,
me levou ao magistério no exterior, já em função desta casa. Nela entrei, ainda no regime dos concursos diretos de provas, em 1945, nela ficando devoto das minhas obrigações, até que em 1964 dela me afastaram, sob suspeita de alimentar eu um ideal socialista que me nutre desde a juventude e a que morrerei fiel. E se encerrou o meu segundo ciclo de vida. O terceiro me fez homem do livro, autor de dicionários, de enciclopédias, de ensaios, de traduções, de jornalismos, de críticas, ao sabor das circunstâncias e vicissitudes. E agora, dentro desta minha septuagenariedade, dedico-me diuturnamente, com a quase risível vibração de um esperançoso adolescente, a algo que estava em mim já quando teria 11, 12 anos, não mais, a saber, o amor da palavra como ente fundador do homem, que no nosso universo cultural é a língua que nos é vernácula. Esta, gravemente desconsiderada do ponto de vista lexicográfico, dentre as grandes línguas de cultura do mundo contemporâneo, a sexta ou sétima, em meio a talvez mais de 11 mil línguas vivas, não merece o abandono em que vem sendo posta. E a minha luta final vem sendo colaborar na derrota desse abandono, que os tropeços de nossa conjuntura econômica talvez venham a impedir de se levar a cabo na brevidade desejável. Só não mais que isso. Permite-me, Vossas Excelências, em especial o excelentíssimo senhor Presidente da República, que retorne ao que me move, a emoção e a surpresa. Nada, absolutamente nada, me autorizava a supor que viria a ser feito paraninfo de uma turma do Instituto Rio Branco. Por isso, ser-me-á por certo lícito confinar-me por instantes aos meus paraninfados. Meus caros colegas, meus caros amigos, ides agora, na plenitude, ter o privilégio de servir à causa da diplomacia brasileira, neste mundo em que sobrenadam velhos ranços do lado terrível de nossa condição humana ou de nossa evolução humana. Não podeis imaginar quão grato me é ver-me associado na vossa escolha a Santiago Dantas, que tive a alegria de privar, bem antes de vir ele a ser feito ministro de Estado das Relações Exteriores, e de quem, já nessa qualidade, recebi, dentre outras, a incumbência desvanecedora de elaborar um projeto de reforma do vosso Instituto Rio Branco, projeto que deve estar preservado nos arquivos desta casa. É-me grato renovo, é-me profundamente emocionante relembrar em Santiago Dantas o lúcido brasileiro que anteviu tempos luminosos para o nosso porvir e tudo fez para evitá-los, aparelhado que estava de todos os lastros e qualidades e saberes e coragem para isso. Mas se a história não o quis assim, a nós, seus sucessores, cabe-nos pelo menos o dever de admirá-lo e amá-lo, pois é um símbolo doloroso de quão pouco pode a pobre força humana ante o poder das estruturas carentes. Mas o fato é que o mundo mesmo continua carente. E não vejo como fugir à minha idade e aos meus ditames interiores sem referir-me aos tropeços que ireis enfrentar tanto na ordem profissional quanto mais lata na ordem pública. Temos todos certos tipos de ambições que nos fazem colidentes ou confluentes. Separar-vos-eis ou grupar-vos-eis nesta casa 2 a 2, 2 a 3, 2 a N, confluentes ou colidentes. Que nos momentos em que as marés colidentes forem montantes, não sejam elas usadas entre vós com deslealdade. Hoje, sabemos que a essência da unidade, da mais desejável unidade, acolhe e abriga a diversidade, graças à qual a unidade pode operar fecundamente, porque, se monolítica,
correrá sempre o risco da exorbitância, do desequilíbrio e acaso das opressões. Em grupos de afetos, de inteligência, de preferência estética, de convicções políticas, de projeções futuríveis, tereis, auguro-vos, um dever comum: obrar com lealdade, cujo étimo coincide com o da legalidade, com, acaso, uma diferença, pois a lealdade é íntima e individual e a legalidade é pública e social. A lealdade está em ponderar, obtemperar, divergir, persuadir, dissuadir nas instâncias formativas e informativas, mas cumprir lisamente nos instantes executivos de vossa estruturação decisória, colegiada e hierárquica. Sereis, como cada um o somos, vários seres, porém jamais dúplices ou hipocritamente múltiplices, mas sabendo que a sedução vos acompanhará sempre, guindados às pompas e apanágios intrínsecos aos oficialismos estatais, que lhe sejam urbi et orbi, correis o primeiro dos riscos deformadores, correis os riscos de vos embevecer com as honras desses oficialismos e supor que vos são devidos por vossos próprios méritos pessoais. Não vos enganeis, pois que sempre os tereis por seres representantes do que sereis, o do Brasil. Nesses mesmos faustos iluzimentos, paralelos dos cerimoniais obrigatórios, dos facultativos, dos conviviais, dos retributivos, ireis comungar com dois duendes emparelhados. Um, de carantonha, que será o que vos inoculará o sentimento do tédio, do vazio, do fastio, da irrelevância dessas horas, e o outro, aliciante, que serão os derivativos suportadores, os engodos estimulantes, euforizantes, viciantes e despersonalizantes, e neste presente cada vez mais criador de necessidades necessárias e necessidades supérfluas. Que não bebais dessas águas, sabendo que para isso a primeira condição é resguardar-vos sem a ingênua certeza que dessa água não bebereis. Não bebais, espero, mas preveni-vos, espero mais. Em compensação, tereis a oportunidade para os pós-estudos com que coroar o vosso, espero, eterno aprendizado. Deixai-me dizer-vos o óbvio, o de que estáis numa carreira em que o aperfeiçoamento cultural é congênero com o exercício profissional e de que ireis correr mundos em que podereis conviver diuturnamente com a emergência de problemas, aspirações, pesquisas, projetos, sonhos e fantasias nas ciências, nas técnicas, nas artes, nas performâncias, nas pesquisas, nos experimentos, nas tentativas, nos ensaios, nos erros. Não é por acaso que desta carreira têm brotado tantos seres ilustres na poesia, na prosa de ficção, na ensaística das mais variadas linhagens, nas críticas e nas postulações políticas e sociais. É que os deveres da carreira são intrinsecamente compatíveis com as extensões culturais, graças às quais sereis vós mesmos mais mesmos e servireis melhor a vossa gente. É por isso que, em seguindo certas direções, estareis mais aptos a participar do enfrentamento de velhos avatares que hoje são publicitariamente conhecidos como explosões. A explosão demográfica que, ora sim, ora não, ao sabor das estatísticas e suas interpretações, nos é oferecida como catastrófica ou amestrável. A explosão do saber, concomitante com a explosão do não saber, a explosão da alfabetização e a explosão do analfabetismo, a explosão da produção agrária e a explosão da fome e da subnutrição, a explosão da técnica
e a explosão da poluição, a explosão da vida e a explosão da morte, a explosão do hedonismo e a explosão da tristeza, a explosão das crenças e a explosão da descrença, a explosão do progresso e a explosão do subdesenvolvimento e a continuidade da busca de solução dos problemas segundo uma linha também explosiva de prioridades. Primeiro, resolver o próprio problema de viver e depois, já no falso melhor dos mundos, colaborar na resolução dos problemas dos outros. E segundo for a prioridade de vossa íntima idiosincrasia, há nisso uma certa redundância, ireis em qualquer caso lutar. O mundo se faz cada vez mais lotérico, aleatório, estocástico, randômico, mas socialmente desnivelante. Apesar das massificações, há centenas ou milhares ou dezenas de milhares de aspirantes ou praticantes da poesia, ou da técnica, ou da ciência, ou de uma busca qualquer, apenas a um, ou a dois, ou a três, em suma, a um fracionésimo a glória, salvo as gloríolas das igrejinhas. Mas generalizado, esse é o mecanismo concentracionário e concentrador do mensurador e operador do poder pedurante, da fama, das láureas, das honras, das compensações, em que mulheres e homens, e já hoje crianças, nos entrebatemos sofregamente. O trágico, porém, é que parece que não nos entrebatemos conscientemente. Se vos voltardes para o fim do século XVIII, após a primeira Revolução Industrial e após a Revolução Francesa, vereis que a humanidade histórica, estrito sensu, tinha não mais que 6.000 anos sob o signo, volto aos meus primeiros amores, sob o signo da palavra escrita, que não escrita já tinha 200.000 anos com o Homo sapiens, ou quase 2 milhões de anos com o Homo erectus. Se vos voltardes para o fim do século XVIII, vereis que a construção dos saberes e ciências e técnicas fora feita na vigência de não mais que 2% de literatados, de cujo seio brotaram os letrados que nos deram o preâmbulo da modernidade. Esta, longe das especulações de uma pós-modernidade mais especiosa que caracterizada objetivamente, a modernidade iniciada nos começos do século XIX teve duas ascensões paralelas. A explosão, de novo, da divisão do trabalho físico e mental e a explosão da literatação, sem a qual a primeira não poderia realizar-se. Somos oriundos de duas profissões aborígenes. No fim da chamada Antiguidade Clássica, pelo século VI ao VIII, o homem já contava com 50. Nosso padre Rafael Blutot registra no seu vocabulário, em 1712, cerca de 90. Conte, em meados do século passado, chegava a pouco mais de 400. Com emoção li, em Nova York, como vosso colega procrônico, na nossa delegação permanente junto às Nações Unidas, o relatório que a Unesco, a pedido do secretário-geral da ONU, publicava sobre as profissões humanas existentes no mundo por 1963. Já havia 24.000, que hoje devem ser 30.000. E o grave é que todas só podem ser exercidas por jovens que, chegados aos 15 e 16 anos, já têm neles investidas 15.000 horas de estudos. O Brasil está com 8 a 9 milhões de seres de até 15 anos que não sabem que existem escolas, e com cerca de 70% de brasileirinhos e brasileirinhas até essa faixa etária que têm neles investidas um máximo de 1.000 horas de estudos. Esse é o apaixonante Brasil dentro do apaixonante mundo a que irei servir.
a este Brasil dedicareis o máximo de vossa devoção para transformá-lo concomitantemente com o mundo, não para dele fazer apenas uma grande potência, mas para, transformando-o, ajudar o nosso subcontinente, o continente, o mundo. Vereis que a diplomacia obra para a construção da paz, do saber, da luz e da alegria de viver. Sois operários disso, é o que pode dizer-vos este vosso velho colega, vosso amigo. Muito obrigado pelo gesto de haveres dado este instante de bênção, mas caberá a palavra de reparação. Sede felizes, ajudai na felicidade dos vossos, ajudai na felicidade do Brasil e do mundo. Senhor Presidente, Senhor Vice-Presidente, Senhor Ministro de Estado, minhas senhoras, meus senhores. Peço muito respeitosamente que Vossas Excelências me perdoem se, mesmo que involuntariamente, por certo, exorbitei. Voltarei feliz ao meio do dicionário para tentar ultimá-lo. Muito obrigado. Fará uso da palavra Sua Excelência, o senhor Presidente da República. Excelentíssimo senhor Vice-Presidente da República, excelentíssimo senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, excelentíssimos senhores embaixadores acreditados junto ao governo brasileiro, excelentíssimos senhores secretários-gerais, excelentíssima senhora diretora do Instituto Rio Branco, excelentíssimo senhor embaixador Antônio Weiss, senhores diplomatas, senhoras e senhores, caros formandos. Compareço à cerimônia de formatura do curso de preparação à carreira de diplomata do Instituto Rio Branco, seguro de que não se trata de mero evento protocolar, mas antes de estimulante reunião de trabalho, com um único tema na agenda, a diplomacia brasileira e a correta inserção do país no concerto das nações. Com seus colegas bolsistas da África e América Latina, aqui estão os futuros agentes avançados do interesse nacional no exterior, jovens que se distinguiram em sua geração quando ingressaram, pelo mérito, nesta casa, aceitando agora o compromisso maior de servir ao Brasil numa carreira que dignifica o funcionalismo público. Registro ainda, com particular contentamento, a concorrência de convidados ilustres, brasileiros e estrangeiros de múltiplas origens, compenetrados todos na comemoração do Dia do Diplomata, momento próprio para examinarmos juntos, em conjunto, nossa agenda de trabalho. Nossa inserção correta e definitiva no concerto das nações é compromisso inarredável de meu governo. Isto guarda perfeita sintonia com o Brasil que estamos empenhados em reconstruir e corresponde ao desafio da universalização das relações internacionais, a cuja dinâmica, quem não souber se adaptar, corre o risco de ser punido com o isolamento e a marginalidade. Uma política externa lúcida deve ancorar-se na realidade e nas aspirações do povo brasileiro, buscando, no plano externo,
espaço próprio para projetar e guardar os interesses nacionais a partir de uma tradição diplomática, em nosso caso, felizmente rica e modelar, de respeito aos princípios básicos da melhor convivência internacional. A tônica primeira da política externa do Brasil há de refletir a convicção generalizada de que este país quer e haverá de mudar depressa. Estamos cansados da promessa do país do futuro. Os problemas nacionais exigem solução urgente. A campanha das diretas já. A ampla discussão nacional que enriqueceu os preceitos consagrados na nova Carta da República e, sobretudo, a mobilização cívica que, em inesquecível lição democrática, culminou nas eleições presidenciais de 1989, constituíram hipotecas de esperança, cujo resgate já não se pode adiar, sob pena de se frustrarem, de novo, as aspirações maiores da cidadania. Por isso, não hesitei em determinar, logo nas primeiras horas de meu governo, um elenco de medidas que reorientassem o país na direção do progresso econômico e do bem-estar social, em clima de austeridade econômico-financeira, arejamento ético e eficiência administrativa. Quis dar do Executivo, a partir dele, o exemplo de que toda a nação há décadas vinha sonhando testemunhar a mudança do Brasil, sua transformação em uma pátria coletivamente brasileira, derrubados os privilégios cartoriais, dinamizada a máquina estatal, fortalecida a sociedade civil, cobrada de quem pode pagar a conta de quem tem a receber. A resposta, firmemente favorável àquele programa de ação, reforçou nossa fé no acerto dos rumos propostos à sociedade brasileira. Com essa autoridade, sentimos-nos agora confiantes para reclamar participação mais ativa do Brasil nas grandes decisões internacionais. Aprendemos com a história que o Estatuto de Nação Periférica tem preço muito alto para os interesses nacionais. Da empresa colonial, imperial e industrial, por exemplo, só podemos participar do lado errado do ciclo econômico. Fornecemos matérias-primas, expusemos nossas matas, nossa natureza, nossos recursos naturais, expusemos-as todas à prioridade mercantil, nem sempre nacional. Assistimos ao esforço desenvolvimentista do hemisfério norte e aceitamos uma divisão internacional do trabalho e das riquezas que até hoje atrofia nossas relações econômicas, financeiras e comerciais com o mundo. Participamos, orgulhosos do sentido histórico de missão, do esforço de guerra contra a ameaça nazi-fascista, mas presenciamos, impotentes, a divisão da Alemanha, da Europa e do mundo, em nome de concepções estratégicas de sombrio alcance para todos, ao abrigo das quais alguns altares de devoção ideológica cindiram o cenário internacional em classes de países e transferiram para as relações exteriores uma dialética de luta de classes vocacionalmente destrutiva por si própria. Participamos ainda do aplauso a sucessivos ensaios de distensão e desarmamento, convictos de que, em clima de paz, a comunidade de nações poderia melhor concentrar-se na promoção do avanço tecnológico. Foi quando ouvimos que o nosso acesso àqueles extraordinários instrumentos de alta tecnologia para o combate a nossas mazelas estruturais, assim como possibilidades fecundas de cooperação entre governos, dependiam de um atestado de boa conduta, passado por um pequeno clube de países, autoinvestidos no papel de juízes supremos da consciência ética internacional.
nosso projeto de fuga da periferia das grandes decisões internacionais não reflete em nenhum instante ambição de poder alimentada pelo desígnio do protagonismo. Não, isso não faz parte do perfil clássico do brasileiro, nem consta de nossa tradição diplomática. Nosso projeto, sim, inspira-se antes na ideia de que, em meio às várias e profundas mudanças que no mundo de hoje universalizam as relações internacionais, temos de buscar, e haveremos de, proteger soluções nacionais. A distensão entre os blocos bipolares de poder, a derrubada do Muro de Berlim, a recuperação da vontade popular no leste europeu, o recuo das crises regionais, o início do desmantelamento do apartheid na África do Sul, sem dúvida, constituem indicadores seguros do limiar de uma nova era, plena de perspectivas, promissoras de entendimento e de paz. Uma nova era que também prenuncia contribuições inestimáveis à modernidade, como a valorização do cidadão sobre o Estado, das ideias sobre as ideologias, da liberdade sobre o autoritarismo, do diálogo sobre o enfrentamento, do progresso, do bem-estar, da democracia, da paz, da própria vida. Mas é importante reconhecer, por igual, que essa nova era encerra, ao menos para países como o Brasil, decididos a não mais ficar a reboque de decisões alheias no plano internacional, desafios que não se podem e não se devem subestimar. Cito como exemplo a tendência em favor da criação de megablocos econômicos no hemisfério norte, que ameaça acentuar a marginalização da América Latina e da África, mercê de sua estrutural fragilidade econômica. Cito ainda a ampliação da agenda de um novo multilateralismo, que no trato de questões de inequívoco interesse para a humanidade, parece querer desconsiderar princípios básicos do direito internacional, como da igualdade soberana entre os Estados. Nesse particular, o rigor da diplomacia brasileira, admirado outrora, ganha relevo inestimável no nosso presente. Convido, assim, os formandos do Instituto Rio Branco a que se juntem a seus colegas mais experientes desta casa e reafirmem à comunidade das nações a nossa vocação de defesa da paz e do entendimento entre os povos, em clima de igualdade, de respeito mútuo e cooperação. Nosso compromisso com os princípios de soberania nacional, autodeterminação e não intervenção, nosso mais veemente repúdio ao terrorismo, a toda forma de preconceito e discriminação. Nossa fé na democracia, nosso empenho na construção de sociedades mais livres, justas e solidárias. Peço-lhes também que privilegiem na América Latina o nosso firme propósito integrativo, mas acentuem a dimensão universalista de nossa política externa, que não estabelece prioridades excludentes. Rogo-lhes que transmitam a nossos credores nossa intenção de reequacionar o problema da dívida externa. Mas recordem que nossa dívida maior é com o desenvolvimento nacional, a redenção econômica dos trabalhadores brasileiros, a justiça social. Convoco-os a se associarem às preocupações coletivas de defesa e preservação de nosso espaço ecológico. Insistam no desempenho de sua atividade, em que o Brasil esteja presente a toda mesa de trabalho, onde nosso esforço possa contribuir para eliminar os abismos ainda existentes entre desenvolvidos e subdesenvolvidos,
assegurando a um número cada vez maior de países o acesso aos benefícios da civilização moderna. Reiterem ainda nosso empenho em apoiar a crescente integração da economia e do comércio mundiais. Frisem nosso gosto por atitudes soberanas no cenário internacional, que não impliquem em confronto, mas revelem um projeto decidido de abrir caminho e investimentos que capacitem nosso parque industrial e rejuvenesçam a nossa competitividade. Em seu primeiro dia como funcionários do Serviço Exterior Brasileiro, convoco-os por igual a trabalhar pela recuperação da imagem de nosso país, injustiçado ante a opinião pública internacional pela frivolidade, quando não pela má-fé de vozes irresponsáveis. Autorizo-os, agora e sempre, a refutar a leviana aleivosia de que aqui se toleram atentados à dignidade étnica de nossas populações indígenas ou à preservação de nosso ecossistema. Formandos do Instituto Rio Branco, a juventude de nosso tempo coincide com uma juventude de ideias, no rastro do amadurecimento de um século marcado pela intolerância e pela violência. No Brasil e no mundo, não nos podemos permitir novos erros, que de certo devolveriam a obscuras cavernas os sonhos mais iluminados de recuperação da dignidade humana, cívica e ética de tantas gerações. A responsabilidade que hoje se lhes abre em sua vida profissional é exatamente da altura do patrono e do paraninfo escolhidos. A política externa independente de Santiago Dantas foi o primeiro, mas não o último, grito de uma nação angustiada em seu processo de crescimento. A presença do embaixador Antônio Uais, onde o ministro das Relações Exteriores entreviu um discurso de dignidade, ilustra a perfeita estatura, senhor embaixador, dos funcionários desta casa, que tampouco para de crescer. A escolha que os formandos fizeram dos ilustres brasileiros que para sempre hão de marcar a turma de 1989 deve exortar ao patriotismo e ao profissionalismo com que nesta casa todos servirão ao Brasil. De minha parte, como presidente da República e mais ainda como cidadão brasileiro, irrecuperavelmente confiante neste Brasil novo que vejo à minha frente, saúdo e cumprimento a todos e a cada um dos formandos, pedindo-lhes que aceitem, junto com seus familiares e colegas de outros países, queridos e amigos, um voto de pleno êxito na carreira em que ora ingresso. Declaro encerrada a cerimônia. Senhoras e senhores, Sua Excelência, o senhor presidente Fernando Collor, dirigir-se-á neste momento para o hall do auditório, onde será servido coquetel. Roga-se aos presentes que aguardem em seus lugares até a passagem de Sua Excelência, o senhor presidente da República.